Então, no último encontro, a gente pediu, né, para vocês trazerem escrito o sonho de vocês, da vida de vocês, como que vocês queriam a vida de vocês daqui para frente, como que vocês imaginavam, né, que seria uma vida boa, de acordo com aquilo que vocês são. E aí a gente acabou entrando num assunto que é um assunto importante, que são as partes dentro de nós que não querem, né? Então é muito importante a gente entender que tem partes da gente que quer e tem outra parte que não quer. Simplificando, podemos dizer que tem duas correntes de energia que passam por nós. Uma corrente positiva, que vibra, né, pela saúde, pela prosperidade, que vibra pelo bom, alegre e próspero, e tem outra parte que vibra no negativo, né? Não quer, por quê? Porque existem benefícios que temos em ficar naquele lugar, né, que a gente já conhece. Vocês conseguem identificar quais são os benefícios que você tem ao não ir para a vida nova que você quer? Né? Acho que isso é uma coisa importante de a gente falar hoje, clarear isso, né? De qualquer forma, queria aqui abrir um pouco para aqueles que quiserem falar, para aqueles que quiserem trazer, de acordo com as observações que você está tendo, né? Porque por mais que você às vezes não fique completamente conectado com aquilo que a gente está estudando, isso está fazendo parte da sua vida aí no dia a dia. E aí talvez com a minha fala aqui você deva estar percebendo um pouco mais a respeito desse assunto que nós estamos falando aqui. Alguém quer dizer alguma coisa? Ó, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha sido era um rapaz que tinha sido super protegido pela família. E, e essa super proteção, ela trouxe muitos benefícios para a vida desse rapaz. Então, por exemplo, ele não precisava se preocupar em trabalhar, ele já tinha 27 anos e morava na casa dos pais. E os pais tinham uma condição de vida boa, e ele não precisava trabalhar, ele não precisava se preocupar em pagar as contas dele. Mas essa situação estava roubando o poder pessoal dele. Vocês conseguem perceber? Mas se ele vai, ele perde muitas dessas coisas. E às vezes, até assim, isso eu estou falando assim num aspecto material, mas num aspecto emocional, aquilo que ele recebia dos pais dele era também o jeito que os pais davam amor, davam carinho, davam afeto para ele. E ele tinha uma dificuldade tremenda de seguir na direção onde o coração dele estava apontando, né? A intuição estava dizendo, porque se ele fosse, ele ia perder tudo aquilo que ele recebia. Como eu mesmo já falei aqui, né? Eu, quando era menor, não tinha muita vontade de ter saúde, porque se eu tivesse saúde, eu ia perder a atenção da minha mãe, que trabalhava muito, por exemplo. Então, é importante que você perceba essa situação, esse desafio que está acontecendo na sua vida hoje e que não está te levando para esse lugar bom, alegre e próspero. Qual é o benefício que eu tenho em ficar nele? Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? Parece que você vai perder, mas na verdade esse benefício ele é uma migalhinha de amor, uma migalhinha de afeto, de atenção, mas que para nós parece que é muita coisa.
Então vamos lá, vamos começar pela Silvana. Bom dia. Eu posso falar, Tiago, que eu só vou poder falar isso aqui agora por conta do grupo, da especialização que eu estou fazendo e desses encontros com os livros, né, que começou, e tudo que você vai indicando e eu vou participando. Então, eu coloquei eu vou começar pelo final para poder vir para o início no sentido aqui. O que que eu quero para mim? Viver uma vida digna, com respeito, solidariedade e abundância. Dentro dessa trajetória aqui com você, eu percebi, e justamente no finalzinho agora mesmo, na minha questão da minha criança carente, ferida, de atenção de minha mãe. Na verdade, eu fui muito, muito, muito amada. Meu pai foi minha mãe. Então eu não percebia, tá entendendo? Essa falta que eu tive de uma mãe mesmo, no sentido, né? De minha mãe. E nesse trabalho que eu fiz com você aqui agora, na especialização, foram acontecendo algumas coisas que foram vindo. E eu sou uma pessoa corajosa, entendendo que eu vou enfrentando, o que vem para mim eu vou enfrentando. E de repente eu percebi, né, no caminhar com você, na especialização, essa questão que foi chegando até que nesse último encontro aqui do grupo, né, que você trouxe, me bateu forte e eu escrevi aqui, né? Eu enxerguei, eu percebi a vida como uma oportunidade. Ah, sei não. O que que eu vi? Eu vi que eu ficava na carência sem saber. Então, na verdade, o que que eu fiz? Eu dei mais do que eu podia, porque eu sou uma pessoa que acredito na abundância, no colaborativo, entendeu? Então, eu dei mais do que eu podia a nível financeiro, porque amor não, amor sempre, sempre está aberto para dar. Mas a minha questão foi que eu dei o que eu não podia. Eu não podia dar uma coisa que eu ainda não tinha uma reserva financeira para mim. Então, hoje, eu estou passando um momento difícil, mas estou vencendo um dia de cada vez na confiança, isso. E o mais importante é que eu vi isso. É como se fosse um passarinhozinho no ninho, abrindo o bico, ó, né? Para receber, né, esse néctar desse amor, mas eu não recebi, mas eu cresci, eu estou aqui. Eu consegui várias curas em várias terapias, esses cursos todos que eu fiz, que eu não sabia, que eu pensei que era pela profissão, foi me curando. E você me resgatou em um momento assim que, se não fosse você, eu me afundaria. Então, eu estou passando por tudo que eu estou passando, mas eu estou aqui, confiante, apesar de um pouquinho nervosa nesse caldo que a gente está vivendo agora, que não é só meu, é do mundo todo, né? Dessa aparente escassez de tudo, né? Até de sentimentos, de colaboração. E é isso. Então, ainda estou elaborando, mas estou na entrega e estou muito feliz de estar aqui e estar com você. Como eu falo, para mim, você é um mestre da contemporaneidade, onde você consegue alinhar a espiritualidade e a materialidade. É isso que eu tenho que falar. Gratidão. Perfeito. A Silvana trouxe um bom exemplo. Então vamos lá, só para a gente deixar mais didático. Ela tem dentro dela essa vontade mesmo de se mover para uma vida mais abundante materialmente, por exemplo, nessa área. Mas ela percebeu que durante a vida inteira dela, ela acabou dando aquilo que ela não tinha. E qual é o benefício disso? O benefício disso é que quando ela faz isso, as pessoas falam: Poxa, olha como a Silvana é legal, olha como a Silvana é uma pessoa boa, olha como ela ajuda todo mundo, né? De fora, as pessoas têm uma visão, mas dentro, vocês percebem que a Silvana está se prejudicando para poder ajudar outras pessoas? E é difícil de soltar esse benefício assim da agradadora, né? Assim, né, Silvana? É difícil, por quê? Porque se você solta, você tem que encarar medos dentro de você de ficar sozinho, sozinha,
de às vezes ser rejeitada porque não vai agradar, entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim tão simples. Ah, tudo bem, eu vou pensar positivo e vou construir a vida que eu quero. Não, você construir a vida que você quer tem um preço. A gente vai ter que assassinar mesmo alguns eus psicológicos. A gente vai ter que desapegar deles, deixar que eles morram de fome mesmo, sem a nossa atenção, sem a nossa intenção. Porque nesse caso, conforme nós estamos estudando aqui, no que a Silvana está dando atenção? Onde ela está colocando a intenção dela? Em agradar, em ficar bem na foto, por exemplo. Não é isso, Silvana? Você me corrige se eu estiver errado, tá? Eu estou sim tentando traduzir só o que você está trazendo. Ó, Tiago, na verdade, isso fica tão embutido que a gente não vê, né? Na É verdade, só isso. que é embutido, você não percebe. Hoje aqui eu vejo, tipo, sim, eu queria agradar, eu queria esse alimento, que era o amor. Tá entendendo? Então, tipo assim, sim, a gente faz as coisas, mas não percebe. Não percebe. Entendendo? Não percebe. E se você não tivesse se aberto para se estudar, você talvez poderia passar a vida toda sem perceber que estava fazendo isso e se prejudicando, né? É o que acontece com grande maioria da humanidade, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então, por exemplo, isso não é amor verdadeiro. Nem o que você está oferecendo e nem o que você está recebendo. E isso ainda é um jogo. Eu dou para receber. E aí o outro te dá se ele recebe, né? E aí o amor mesmo, a consciência do serviço que começa por você mesma, porque se você não se inclui, tem alguma coisa errada, aí isso começa a trazer sérias complicações mesmo, desafios para a vida, que é o que ela está passando nesse momento. E aí vem a vida e chacoalha a gente para a gente poder acordar e compreender que o caminho que a gente está percorrendo não é o caminho do Dharma, ainda. Então, isso é um despertar de consciência mesmo. Você está começando a entender um pouco melhor o seu funcionamento, para poder chegar naquilo que você é de verdade. Ok, que bom, Silvana, que você está vendo isso. Se você começar realmente a colocar limite nesse eu psicológico, você vai perceber que sua vida vai começar a entrar nos eixos novamente, né? É só uma questão de aprendizado, percepção. Não é uma coisa tão complicada assim, né? Tá dando para entender isso, pessoal, que eu tô dizendo? E também tem uma característica desse tempo que nós estamos vivendo, é que assim, você percebeu alguma coisa a respeito de você que não está na direção correta, você também não fica lá se culpando com vergonha. Você se move e coloca sua atenção, sua intenção num novo hábito. Não fica tentando combater o velho hábito, porque senão você vai perder essa batalha. É muito forte. Esses hábitos são muito fortes. Traz um novo hábito para sua vida. Né? Por exemplo, a Silvana pode trazer um hábito. Toda vez que alguém me pedir alguma coisa material, antes de eu dar a resposta, eu vou olhar as minhas finanças. Eu vou fazer o meu fluxo de caixa, eu vou olhar a minha planilha. E aí, a partir desse olhar, aí sim eu vou ver se eu posso ou se eu não posso. E o que o meu coração diz também. Porque às vezes é para você emprestar e às vezes não é. Porque às vezes você emprestar também não vai fazer bem para o outro. A glória. Muito rico, eu fiquei muito sensibilizada com a fala, o compartilhar da Silvana. É, a minha vida toda, assim, eu percebia isso, mas eu ficava buscando em mim
Que benefício que eu tinha? E eu fiquei refletindo que benefício eu buscava na minha experiência, porque eu olhava assim aquelas pessoas que envelheciam, ficavam doentes, porque recebiam o carinho, o afeto da família, certo? Então, elas encontravam um benefício naquilo. E eu observava aquilo e eu dizia, olha, ela está encontrando, ela não sai daquilo ali porque ela, para ela é bom. Ela está numa zona de conforto, né, onde todos estão, né? A minha mãe foi um exemplo disso. Daí eu falei, mas aonde que está o meu benefício a vida toda? Porque eu fui como a Silvana, sempre dando também, sabe? Sempre dando, dando. Mas o que que eu estava buscando? Que benefício eu queria com aquele dar, 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 dar? A gata borralheira da casa, que fazia tudo para todo mundo, sabe? Aí depois de um tempo eu percebi que era o apreço. Eu queria o apreço, porque quando a gente não recebe o carinho, o afeto, o toque principalmente, que eu não recebi, não lembro de ter recebido, devo ter recebido bem criancinha, bebezinha, porque a minha mãe teve um filho atrás do outro, 10 filhos, um atrás do outro, ela ia entregando para as babás. Então, assim, aquela coisa da mãe, assim, foi bem em tenra idade. Então, eu senti muito falta disso. Então, eu passei a minha vida assim, buscando esse benefício do apreço, você, de você, a sensação de que eu não fazia o suficiente. Eu tinha que fazer bastante, muito, muito, muito para ser olhada, para ser vista, né? Nossa, como olha como ela faz. Eu sempre fui muito caprichosa nas coisas que eu faço, sabe? Sou muito de fazer as coisas bem feitas. Então, eu gostava de ouvir aquilo. Nossa, como você é caprichosa, né? Olha como faz bem feito. Então, o meu benefício, eu vejo muito claro, era esse, essa falta do apreço, né? De ser vista e de ser acariciada. De alguma forma, eu era acariciada. Eu recebi um abraço, né? Às vezes, se fazia uma tarefa bem feita, né? Você recebia um abraço. Então, eu vejo que esses eram os benefícios que eu. Em relação ao dinheiro ali, eu vou pontuar uma coisa, que às vezes eu não tenho, mas eu dou. Porque Pois eu é. não empresto, eu dou. Eu não tenho o suficiente para mim, mas eu dou. Outro dia eu passei numa rua e vi uma pessoa deitada e me veio a voz assim, para mim voltar e dar um prato de comida para aquela pessoa ali. E eu voltei, eu não tinha, eu estava fazendo, para mim era uma prova aqui, um teste. E eu voltei, olhei e falei: Você quer comer? A pessoa disse, levantou sorrindo, disse: Quero. E eu peguei, fui lá, entrei no restaurante, usei meu cartão de crédito e comprei a comida e dei. Me senti assim, sei lá. Depois fiz isso também com uma outra pessoa, emprestei um dinheiro, e daí o que que aconteceu? Eu não tinha também, mas veio 10 vezes mais para mim, porque eu dei de coração. Então, assim, acredito que esses movimentos eles precisam vir de dentro, da tua essência. Tanto dizer não, quanto dizer sim, né? Sim para esse dar, ou emprestar, porque eu não empresto, eu dou. Então, assim, se vier de volta, ok, se não vier, então, não sei se eu estou errada, se eu estou certa, se não importa. Eu acho que a gente precisa aprender a entrar nesse fluxo que é contínuo e abundante, né? O fluxo da vida, o fluxo divino. Esse fluxo ele é abundante, tem para, né? E essa troca, né? Esse dar e receber, ele precisa ser equilibrado, né? E eu vejo que quando eu dou de coração, realmente eu recebo de volta. Eu recebo de volta. O universo faz o equilíbrio, sempre fará. Eu percebo assim, não sei, Sim. posso Eu estar acho que errado. tem isso também que a Glória está trazendo, mas dentro desse trabalho que a gente faz aqui, que a gente fala muito de serviço, né? O, o caminho é o serviço. A gente fala muito isso em todos os nossos grupos, porque é o propósito. Se a gente não tem essa cura que a Silvana está trazendo, por exemplo, é muito fácil a gente entrar no ego espiritual. O que que é o ego espiritual?
Eu transfiro a minha carência da minha criança para o mundo espiritual. Aí eu quero ajudar todo mundo, salvar todo mundo, porque disseram para mim que é o correto fazer isso, que aí tá a felicidade, e ao mesmo tempo eu me prejudico, né? E então esse ego espiritual, ele não é verdadeiro também. Ele não é verdadeiro também. Por quê? Porque ele não te inclui, né? Aí você fala, qual que é o termômetro? Quando eu sei que eu tô no serviço verdadeiro e quando eu sei que eu tô com um ego espiritual? Quando você se inclui. E o que é se incluir? É quando você olha para você e fala, puxa, quando você tem a humildade de perceber que você não tem condição ainda de ajudar aquela pessoa, né? Você ainda não se ajudou. É um movimento de dentro para fora. Se você tem, uma coisa é você ter assim R$ 10 na carteira, e aí você fala, vou compartilhar com os meus irmãos o que eu tenho, aí você dá 5 e fica com 5. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter R$ 10 e querer dar 15. Aí fica complicado. Por quê? Porque esses 5 que estão faltando, eles vão começar a causar uma turbulência na sua vida. E aí, isso cada vez mais vai te impedir de ajudar verdadeiramente. Por quê? Porque você não vai estar equilibrado com você. Entende? Mas difícil de soltar o benefício, né? É difícil de soltar o benefício que a gente recebe ali naquela ação. A gente está falando aqui de dinheiro, que foi o que a Silvana trouxe, mas você pode levar isso para o seu relacionamento também, né? Quantas vezes você deixa de colocar aquilo que você sente na relação para fazer a vontade do outro, por exemplo? E quanto sapo você vai engolindo e aquilo vai criando uma bomba relógio dentro de você, e aí você, uma hora vai despejar em cima da pessoa, sabe? Uma hora você vai cobrar. Então, o que nós estamos falando aqui é o que me impede de ir para essa vida? O que que é essa corrente negativa? Essa corrente negativa são as defesas que criamos para poder receber aquilo que a gente achou que estava faltando, aquilo que a gente sentiu falta na nossa vida, né? Quem mais tem algum exemplo para dar para a gente poder deixar cada vez mais didático aqui o que nós estamos falando? Porque assim, o Dr. Joe Dispenza, ele vai trazer técnicas, meditações, ele vai trazer coisas para a gente poder construir essa vida boa de dentro da gente. Mas é muito importante que a gente tenha essa ferramenta, mas que a gente compreenda a nossa corrente negativa. Senão até a minha atenção, a minha intenção vão ser direcionadas para um lugar que não vão fazer bem, né? Zélia, Bom dia a todos. Tiago, eu estou tão grata pelo trabalho seu, do Felipe, da Marina, que aulas profundas. E esse mês de abril, assim, a gente ficou na pós, né, falando dos nãos, dos culpados. Nossa, segunda-feira última, todos nós estávamos em trabalho de parto. E o uhum, meu mês de abril, amigo do céu, que intensidade, sabe? Assim, eu tenho um histórico infantil, você conhece um pouquinho, mas aos 7 anos, meu irmão se adoeceu com esquizofrenia e 2 alcoólatras, e meu pai me resgatou, me deixando muito na casa de uma família amiga. Mas eu era, desde 7 anos, a companheira da minha mãe no tratamento do meu irmão, nas crises, nas tentativas de suicídio, nas agressões, na busca de hospitais psiquiátricos. Então eu frequentei esse ambiente desde sempre. E aí, no começo desse mês, a gente tem uma escola em Brasília, né, uma escola de Daime, e nós tivemos 2 emergências espirituais muito fortes, de 2 irmãos, muito muito
muito fortes, que a gente criou uma rede, né, para trabalhar, para auxiliar, porque eles pediram auxílio. E começou nisso. Eu sou síndica do meu condomínio, tive vários percalços, desde uma luta aqui com o bar que faz um barulho, aí muitos processos no IBRAM, no Ministério Público, para tentar conter a música ao vivo à noite, nos finais de semana, que chega nas nossas residências, né, que é residencial e o bar é na comercial. E aí, na sexta-feira anterior, meu filho, que está com uma filhinha de 4 anos, separa, vem para casa, está aqui na minha casa. Na segunda-feira da aula, eu tive uma crise de febre, de frio, de dor de cabeça, de fiquei em estado fetal, assim, que a aula acontecendo, todo mundo em parto, eu não conseguia nem falar que eu estava em trabalho de parto. Tamanha dor de cabeça, tamanha febre, tô tomando antibióticos, tive que me render aos antibióticos, mas o que eu estou querendo trazer aqui, o mais importante, é que eu eu estou vendo os meus nãos, eu estou vendo as minhas dificuldades, mas, digamos assim, a minha mudança, ela tem várias, eu quero estar na praia, eu quero né, tem sonhos, tem desejos, mas eu estava com muita intenção de migrar do meu trabalho empresarial para ser consteladora, porque é uma coisa que eu faço com muito amor, eu sei, eu sou uma boa consteladora, embora tenha parado ano passado, mas na segunda-feira passada, eu me permiti entrar no lugar que eu nunca tinha visto, assim, porque o meu cuidado com meu irmão, por exemplo, é de muita entrega, era de muito amor, a gente se ama muito, eu respeito ele muito. Ou era de contenção ou era de aconchego. Mas eu nunca tinha ido esse caso desses 2 irmãos na escola, me trouxeram para o lugar da minha vulnerabilidade. Eu nunca tinha me permitido sentir, não é só tristeza, não é só dor, não era só angústia, era vulnerabilidade, sabe, o choro do vulnerável. Mas eu chorei um choro, assim, que acho que desde a minha infância eu nunca havia chorado. Mas a conclusão, que eu estou aqui me parando para observar isso, é se de fato, porque na nossa escola espiritual de Daime, eu me sinto muito confortável, muito segura. Como assistente, eu fico muito, às vezes, na mesa. Ali é um lugar que eu tenho alegria, amor, meu serviço ele é genuíno, sabe, ele é verdadeiro. Mas eu estou aqui em dúvida se eu de fato quero, prosseguir como consteladora, sabe, se eu quero entrar nesse meio da dor do outro mais ainda profundamente nesse momento da minha vida. A Sim, minha o homeopata fala, assim, que é uma dor de alma infantil, sabe. sim, Então, por outro lado, eu estava tão mal, que eu só via o mal, o ruim, né, o pesado, o denso, lidar todo dia com dores dos outros, né. Mas tinha uns momentos que eu via que eu podia introduzir música, que eu podia introduzir movimento corporal, que eu podia trazer grupo de amigos e que eu podia me curar e curar. Bom, mas eu estou nessa dúvida aí dessa mudança, se essa mudança vai de fato caminhar para que eu forme um grupo de constelação. perfeito. Acho que é isso. Aí a Zélia, aí, muito bom, que a Silvana falou, a Glória complementou e a Zélia veio arrematando aqui, né? Vamos lá, passo a passo aqui. Ah, por que que eu tenho esses benefícios? Eles estão a serviço do quê? Esses benefícios estão a serviço de eu não entrar em contato com a minha vulnerabilidade. Porque se, por exemplo, a Silvana vai lá e fala, não tenho, a pessoa vem, vamos supor, a pessoa vem lá e fala, Silvana, estou precisando de R$ 500, me empresta, ou me dá? Aí ela vai falar assim, de acordo com os aprendizados, né? Ela vai falar, não tenho, nesse momento não tenho.
instantaneamente ela vai entrar num lugar de vulnerabilidade. Por quê? Porque ela não vai saber se a pessoa vai continuar gostando dela ou não. Ela não vai ter essa certeza, né? E esse lugar de vulnerabilidade, ele é um lugar difícil de entrar. Por quê? Porque ela emprestando, ela já sabe como que funciona. Ela empresta, ela vai ficar um pouquinho lá no cheque especial, aí ela vai gerenciar, porque esse lugar ela já conhece. Mas se ela fala não, aí abriu-se um novo universo, que é o lugar que a Zélia está começando a acessar. Um lugar de vulnerabilidade. Sempre ajudou muitas pessoas, sempre foi contenção, e nesse momento não está tendo possibilidades de oferecer isso, porque está tendo que cuidar de si, né? Por conta aí do aprofundamento que ela está vivendo na pós-graduação. Entende? Isso deixa a gente num lugar vulnerável. E é muito importante a gente entrar nesse lugar de vulnerabilidade na jornada do propósito. Por quê? Porque esse lugar ele tira a gente da fantasia. Porque tem uma fantasia, eu vou ajudar todo mundo, eu vou salvar, eu vou. Isso tudo é a criança ainda querendo ser importante. Mas quando você entra nesse lugar de vulnerabilidade, aí você começa a perceber qual que é o serviço real mesmo que você tem para fazer. E normalmente nesse momento a gente refuga. A gente refuga mesmo. A gente fala, meu Deus, será que eu dou conta de fazer esse trabalho? Será que eu quero mesmo colocar a mão nesse vespeiro? Porque assim, a Silvana falou aqui palavras bonitas para mim, por exemplo, né? Para o ego, é tudo muito lindo, né? Te coloca numa posição de destaque perante as pessoas. Mas tudo aquilo que a gente está abrindo aqui, eu tenho que dar conta. Vocês estão entendendo? Eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que receber isso. Eu tenho que lidar com esses eus psicológicos. Eu tenho que ajudar a apoiar na reeducação dessas forças que passam pelo seu canal e passam pelo meu também. E é isso que é o questionamento que a Zélia está fazendo para ela nesse momento. Será que eu vou fazer isso? Porque ela está entendendo que o trabalho é sério, né? Vai mexer com ancestralidade, vai mexer com pessoas que não estão nem, às vezes, nem vivas. Vai puxar trabalhos de cura profundos dentro das pessoas. E aí é um grupo, não é uma nem duas, são 15, 20. Estão compreendendo? Eu falo isso para você compreender, porque aqui nós estamos te incentivando a ir para o serviço, né? Para você compreender, ter a dimensão do que é o serviço verdadeiro, porque que não tem nada de glamouroso. É um serviço duro mesmo, assim, no sentido de trabalho, você se doa mesmo. E aí você vai caminhando nessa jornada e você vai se entregando para isso. E aí você vai se entregando, até que chega um ponto que você realmente começa a perceber que não tem mais espaço para determinadas coisas na sua vida. Você começa a querer purificar o seu canal também, o seu corpo. Então você começa a prestar atenção na sua alimentação, porque interfere nesse trabalho. Porque às vezes uma coisa que você come te prejudica mesmo nesse trabalho. Você está entendendo o que eu estou dizendo mesmo? Então, assim, o convite que a gente faz aqui para você, dentro dessa escola,
Nós estamos estudando o livro do Dr. Joe Dispenza, uma forma de a gente se reunir, ficar junto, começar a semana. Ele vai trazer ferramentas boas para que a gente possa criar uma vida confortável para servir, porque aqui nós vamos te incentivar a servir. E é muito importante que você esteja consciente de qual é o serviço que você está sendo convidado a fazer. Então, quando você decide se matricular nessa pós-graduação, a sua decisão, ela não é simplesmente uma decisão financeira de mais uma graduação que você está fazendo. Ela é uma decisão de uma mudança de rota na sua vida. Paula, e assim, e aí só também trazendo o lado bom dessa parte, né? Que é importante trazer o lado bom. O lado bom, minha gente, é que assim, não tem outra coisa melhor para você fazer na sua vida, a não ser isso. Eu diria que não tem outra coisa para você fazer na sua vida, a não ser isso. Mas eu entendo que o fruto precisa amadurecer o suficiente para você chegar nesse momento que a Zélia está trazendo para a gente, que é um momento de decisão, uma bifurcação, né? Que é, vou ou não vou? Mas também se você não for, você vai para onde? Aí eu trago uma reflexão, será que eu tenho escolha nesse momento? E eu não estou dizendo aqui, viu, Zélia, que você precisa ser consteladora. Você pode usar o formato que você quiser, mas esse serviço vai ter que ser feito. E no nível, e no momento que você está, não tem como mais voltar para trás, porque voltar para trás é muito sofrimento, você não consegue mais. Einstein falava, depois que expandiu, não volta mais. Então você já sabe que o caminho da sua felicidade está na estrada do serviço. Paula, Bom dia. É interessante quando a gente entrou nesse tema, né, da vida que eu quero para mim, isso sempre foi um desafio, essa visualização, né? Mas aí eu reparei que, na verdade, essa pergunta veio como uma lembrança, né? Porque hoje eu vivo exatamente o oposto, a vida que eu não quero. E isso está muito claro para mim, né? É onde eu moro, onde eu trabalho, com quem eu convivo. E aí, ao mesmo tempo, isso me leva para um lugar muito angustiante, né? Porque é esse vazio. Tá bom, eu tô vendo, e aí agora eu sinto que o trabalho é aceitar onde eu tô, mas também me movimentar, né? E aí eu fico percebendo que a vida que eu quero é muito clara, é muito simples, na verdade. É livre, leve, solta, no fluxo, né? E hoje eu vivo, é uma expansão, né? E hoje eu vivo a contração, eu vivo. Então, a sensação que eu tenho é que eu preciso sempre lutar. Se eu não lutar, eu não tenho a valorização, se eu não lutar, eu não tenho meu espaço. Então, eu estou lutando desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, porque eu tenho que lutar no trabalho, eu tenho que lutar dentro de casa. E isso me leva para um lugar muito triste, mas parece que é uma. A sensação que eu tenho que parece que é uma vingança, sabe? É uma vingança, não sei, até se de repente de outras vidas, é uma vingança familiar, porque é como se tudo me levasse para um lugar que é esse mergulhado nesse não, mas eu sei o que é o sim, eu quero aquele lugar, mas eu também não consigo sair daqui. E eu sei o que é o sim porque eu já vivenciei o sim, mas com pequenas pitadas, né? E a minha vida sempre foi pautada nesse lugar em que eu tenho que lutar para ser ouvida, eu tenho que lutar, né? Então hoje eu vivo na cidade, um lugar que eu não queria viver, então é lutar desde a hora que sai de casa até a hora que volta. Então eu tô nesse lugar em que eu sei qual é a vida que eu não quero ter, imagino uma vida que eu quero ter, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso
passar dessa fase, sabe? É como Sei. eu tenho que estar aqui, eu tenho que passar de fase, mas eu também fico desconfiando se eu consigo passar dessa fase, porque é desafio atrás de desafios diários e aí balança. Enfim, eu fico. Acho que é um vazio mesmo, é um vazio, assim, uma angústia de um vazio. Perfeito. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você identificar que você está vivendo uma vida que você não quer. Acho que esse é o primeiro passo. E a luta, na verdade, ela é contra a sua autorrepressão, porque é você que se coloca nesse lugar, em ambientes que te reprimem. Então, a sua luta e essa autorrepressão, ela é um benefício. Nós estamos falando aqui dos benefícios. Ela é um benefício porque ela te protege. Você estando dentro de uma estrutura, aquilo te dá segurança. Você não precisa encarar os seus medos. Entende? Tem um benefício. E aí você está lutando contra a sua autorrepressão, que é um auto-ódio. É um auto-ódio. Tem uma parte dentro de você que acha que não merece viver conectada com a natureza. Que é demais, não é possível. E aí, mas você também tem razão quando você fala que parece que você precisa primeiro mudar de fase. O que que é mudar de fase? Você vai mudar de fase quando você aceitar a situação que você está hoje. Se perdoar por ter se colocado nesse lugar. Se harmonizar com o que você tem hoje. Agradecer o pão de cada dia que você recebe desse lugar. Aí, quando você estiver assim limpa, desse jeito que eu estou dizendo, que é um processo que você está caminhando, aí você vai estar pronta para mudar de fase. Aí você, o seu eu superior mesmo, o seu coração dentro de você, ele vai falar: acho que chegou a hora de eu seguir nessa direção que meu coração tanto anseia. Tô pronta. Tô pronta para sustentar o bom. Tô pronta para viver no gostoso. Certo? Deu para entender, Paula? Então, o seu trabalho nesse momento é menos querer já ir mudar para a vida que você quer e mais ir aceitando a vida que você tem. E, naturalmente, a vida que você quer vai se materializando através dos seus pensamentos, palavras e ações. Vocês percebem o tanto de coisa que tem por trás antes de a gente utilizar ferramentas tão potentes que esse livro tem para nos oferecer? É, Então, é muito importante que você saiba o benefício que você está recebendo. Em ficar sem dinheiro, em ficar brigando com a sua companheira, com o seu companheiro. Às vezes, olha só, às vezes a pessoa ela só consegue a atenção da companheira e do companheiro brigando. Porque se não for brigando, ela não recebe essa atenção, por exemplo. Aí você imagina a pessoa mudar isso e falar assim, e perceber que o outro não está querendo viver só em harmonia junto com você? Que o outro também está viciado nessa briga? Pode ser que venha uma mudança para você. Mas quem está disposto? Quem está com coragem de desativar essas bombas, certo? Então eu sinto que hoje está bom e aí fica para essa semana uma atividade de entender quais são os benefícios que te prendem na sua corrente negativa. Claro que você vai falar, ai, mas todos?
Não, você vai ver, você vai trazer os que você consegue enxergar nesse momento, aonde a sua consciência chega, onde você já está podendo ver. Às vezes o simples é amigo do excelente, né? Às vezes você pega uma área da sua vida que você sente que tem um desafio e traz os benefícios daquela área, de ficar nesse negativo que você não quer, para a gente poder ir preparando o terreno para poder realmente depois firmar nossas intenções no lugar certo, com consciência, porque quando você firmar na sua vida nova, esses Zeus vão vir te visitar. E eles vão querer te convencer de que essa não é a direção correta. E aí você vai ter que ficar bem atento, atento, para não cair, como diz a oração, né? Não cair em tentação, né? Ok? Tá certo. Então acho que é isso hoje. Alguém quer dizer mais alguma coisa antes de a gente encerrar? E aí, para vocês que estão fazendo a pós, assim, que estão aí, estamos aprofundando, trabalhos profundos acontecendo mesmo, passagens, fiquem tranquilos, né? Tranquilas, porque nós estamos num método, ele tem início, meio e fim, e o método vai te conduzir na direção dessa construção dessa vida melhor, tá? Então é só observar, aprender, aprender com carinho. Poxa, aqui eu estou fazendo dessa forma, e pronto, fazer diferente. Sem culpa, sem vergonha, sem nada, porque nós estamos aqui para aprender mesmo, tá? Ok? Vamos fazer um instante de silêncio, então, para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês.